São 7h36, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, e agora temos também aqui no estúdio o jornalista Sérgio Cunha. Sérgio, obrigado. Bom dia. Deixa eu abrir seu microfone, porque esse microfone aí é dos antigos. Se eu não abrir aqui, ele não fala. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia. Fernando da Firjan, Arnaldo. Bom dia a todos da Folha FM. Aqui o Fernando também, da Firjan, Fernando Aguiar conosco aqui. E dá bom dia para Patrícia Daldegan e para o Arnaldo mais uma vez. E para você, ouvinte, que chegou agora, não ouviu a primeira parte do programa, mas agora vai ouvir a entrevista, o nosso bate-papo sobre o evento de hoje. Hoje, na verdade, Marco, muito mais um bate-papo para convidar nossos ouvintes, mobilizar a sociedade civil como um todo para essa manifestação de hoje com relação à defesa da manutenção da atual regra de distribuição dos royalties de petróleo. Vamos conversar com o Fernando. Fernando, quais são as entidades que estão mobilizadas nesse sentido? A gente conversou recentemente aqui, na semana passada, né, com relação a todos esses impactos da partida dos royalties de petróleo, mas como que foi se alinhando as sociedades representativas da nossa cidade para esse movimento de hoje? Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Beto. Bom dia também o Sérgio e a Patrícia Daldegan e a todos os ouvintes. De fato, eu posso até me esquecer de alguma entidade, mas a gente, não vou nem citar todas, porque eu vou certamente esquecer, porque tem tantas, mas a grande maioria das entidades empresariais, a OAB, né, também você acabou de mencionar, também está conosco, e uma série de pessoas também que não representam entidades, mas que também veem e enxergam o risco dessa partilha do royalties ser votada agora em novembro. Nós já estamos no mês da votação, né, e o risco é iminente. Essa questão da partilha, Sérgio, o Fernando não quis correr o risco, mas você, como assessor, vai saber falar todas as entidades que estão participando desse movimento, porque tem um impacto direto na economia, nos cofres públicos que vão ser afetados, mas isso também reflete nas entidades de classe, principalmente as que representam o comércio, porque o comércio sofre muito com qualquer queda de repasse para o município, né? É um ciclo que se retroalimenta. Sem dinheiro na cidade, não tem dinheiro para o comércio, e isso tem grandes impactos. Arnaldo, o Nando, o Fernando não quis. Nando é porque, como a gente muito trata carinhosamente o Fernando, o Nando não quis falar porque, na realidade, o movimento ele foi provocado nessa casa, Dona Ativa. Achou que era necessário que se fizesse um convite de forma muito cortês para que as entidades pudessem sentar e ela pudesse ouvir o que as entidades pensavam a respeito da votação no dia 20 de novembro. E começou de uma forma e foi se ampliando. Então, como o Nando falou, a todas as entidades do segmento produtivo, aí você inclui a CDL, a Firjan, o SEBRAE, a Associação Comercial e Industrial, a questão do campo muito bem representada pela Associação Fluminense dos Plantadores de Cana, pela Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio, que é a Coagro. Aí você vai ramificando, aí tem a Diocese de Campos, que participa, o bispo gravou um depoimento muito contundente que ele fala de um direito, né? Eu ouvia mais cedo você conversando com o Marco Antônio, é muito bacana porque a gente... ou a gente respeita a história e aprende com a história, ou a gente vira refém de que as coisas se repitem em tom de farsa. E o Ulisses, quando o nosso querido, né, Ulisses Guimarães, quando ele proclamou a Constituição, ele falou claramente qual era a missão da Constituição. Eu estou com o discurso aqui, e ouvindo você conversando com o Marco Antônio, eu achei pertinente. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes e mudou restaurando a federação. A gente tem uma Constituição que ela precisa ser respeitada. Exato. E as entidades do setor produtivo, não é isso, Fernando? Elas se organizaram no sentido de estabelecer justamente uma campanha de forma cristalina. Não se trata de outra coisa a não ser de um direito garantido aos entes produtores, aí, os estados e municípios, no texto da Constituição e, como bem disse o doutor Ulisses, na repactuação da federação. Isso tudo aconteceu no âmbito da Constituição.
E, como você bem disse com o Marcos, você pode discordar, você pode divergir, você só não pode descumpri-la. Ela não nasce perfeita, é a palavra dele. Ela não nasce perfeita, mas ela nasce com a garantia da reforma, na figura da proposta da emenda constitucional. E a única coisa que se permite alterar aquilo que está estabelecido, e ainda assim se discute aquilo que é considerado cláusula pétrea, que você não poderia alterar por proposta de emenda constitucional, mas o único mecanismo capaz de estabelecer a alteração de direitos previsto na Constituição seria uma PEC. E a discussão que se trava no Supremo Tribunal Federal e os municípios e estados produtores, não é isso, Fernando? Conto com o bom senso dos ministros, é sobre o aspecto da inconstitucionalidade da lei que foi aprovada em 2012. Há uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo governo do estado do Rio de Janeiro que nasceu por um movimento como esse, que é a Firjan, como a SIC, como a CDL, como a sociedade civil organizada, o município de Campos, iniciou lá atrás, em 2012. Se não fosse uma manifestação como essa que a gente volta a fazer hoje, se não fosse um movimento como esse organizado naquela época, nós não estaríamos hoje vivendo de forma precária a manutenção da distribuição dos royalties da forma como a Constituição preconiza, e não estaríamos hoje com essa ADIM tendo produzido uma liminar garantindo isso. O movimento da sociedade civil organizada é apartidário, plural, e ele é um movimento que permanece, porque essa discussão ela não morre na decisão de 20 de novembro. A gente tem que continuar debatendo os caminhos a respeito dessa pauta. Até mesmo a questão de alternativas para frente, porque é uma questão finita, né? A gente está discutindo a manutenção de uma regra de distribuição, mas todos nós sabemos que é um recurso finito e que a história já mostra, não houve uma aplicação, um pensamento futuro, isso numa questão de um governo específico de uma cidade, não. A gente está falando da aplicação de royalties de maneira geral, não se pensou no futuro. Em todo o estado do Rio de Janeiro, e até mesmo por isso a gente vive até hoje uma dependência muito grande desse recurso. Mas o mais interessante, para a gente continuar a nossa discussão, é que se a gente for à rua hoje, e a InterTV chegou a fazer isso, e perguntar à população de maneira geral o que está em risco, muita gente ainda não se atentou. E a Firjan traz esse dado, né, Fernando, quando ela faz o levantamento do que está em jogo caso a partilha aconteça. Isso, Arnaldo. É essa reflexão que eu gostaria de convidar a todos que estão nos ouvindo para fazer. Essa manifestação de hoje, ela mostra, primeiro, que nós não estamos parados, que nós sabemos os riscos. E nós estamos aqui para divulgar os riscos. A Firjan mapeou. Vão ser menos 4 milhões de atendimentos no hospital, por exemplo. Então, um município que vive esse caos que está na saúde aqui... Exatamente, acabou de falar. Sem... Nós vamos lançar hoje um novo estudo, a Firjan vai lançar hoje um novo estudo do índice Firjan de gestão fiscal. A maioria dos municípios não tem arrecadação própria para sobreviver, inclusive o nosso. Então, nós, neste momento, precisamos dos royalties. Esses royalties, que são um direito, como o Cunha falou, está na Constituição, e eles são um direito porque impactam esses municípios, é um impacto social, principalmente, mas também o risco ambiental. E um acordo que foi feito lá atrás, nessa época, do Dr. Ulisses, que é a cobrança do ICM na ponta, e não na geração. E isso foi um acordo desta época na Constituição e que não pode ser descumprido agora. Um estava ligado ao outro. Inclusive foi o Serra, que, aliás, numa tacada só, prejudicou 2 estados, né? Prejudicou o estado do Rio de Janeiro e prejudicou o estado do Paraná. Né? Paraná com energia elétrica, né, de Itaipu. E a gente com o ICMS. Do petróleo, exatamente. Agora, eu pergunto a vocês, essa redistribuição, quer dizer, se discutir novamente esse posicionamento do ICMS, poderia entrar em pauta no pacto, na discussão do pacto? Tem de ser feito no âmbito da Constituição, né? Porque exatamente. Isso foi colocado lá. Exatamente, mas nós teremos aí uma reforma, não é reforma, tributária. Né? A gente tem um pacto federativo que está sendo discutido, e que o governador Whitson, ao pedir ao Supremo Tribunal Federal mais 180 dias para
de suspensão dessa ação direta de inconstitucionalidade é uma tentativa, no meu ponto de vista, e acho que, não sei se o Cunha vai concordar aqui, de negociar com o Congresso, dentro do Pacto Federativo, uma alternativa que não se impacte tanto, o Fernando também, não se impacte tanto a redistribuição dos royalties. É aquela questão do que o Bolsonaro foi eleito, menos Brasília, mais Brasil, né? De levar mais recurso para a ponta. Mas como que se você faz isso, se o pacto começa a ser discutido agora e a partilha já vai ser julgado dentro do STF? Então o Rio pode sofrer um impacto muito maior. Mas a chance, aí é um questionamento que eu fiz, tentamos fazer o próprio governador, fizemos ao prefeito de Campos em entrevista. Como discutir com o Congresso algo que o próprio Congresso quer mudar? Tem tempo para isso, na opinião de vocês? Eu acho, Arnaldo, que é fundamental a questão da unidade. Me parece que quando o governador evoca para ele o processo de condução, ele está fazendo isso de forma legítima, a condição de governante maior de um estado que tem milhões de habitantes, e faz isso de forma ordenada com os prefeitos, porque ele chamou os prefeitos, com os deputados federais, com os deputados estaduais. Eu acho que o que o movimento de Campos quer é sinalizar que essa integração ela é necessária. Existe ambiente para fazer isso na discussão do Pacto Federativo e da reforma tributária. É preciso que se observe graduações. Então, há discussões, o deputado federal Vladimir Garotinho já narrou isso, a sociedade civil. Há discussões no sentido de que, por exemplo, você não mexe com os contratos já vigentes. Isso seria, para o Estado do Rio, uma salvaguarda, seria para os municípios produtores uma salvaguarda, mas, de qualquer forma, a condição sine qua non para a compreensão de qualquer coisa a respeito dessa negociação, o comportamento que o STF vai ter no dia 20 de novembro. Então, se ele se decidir pela prorrogação, está mais do que claramente sinalizado que há um ambiente para você mobilizar politicamente um raciocínio de rediscussão disso, como o Nando observou, apenas no âmbito da proposta da emenda constitucional, como o Marco disse, rediscutindo o Pacto Federativo, que está certo. É como o Nando falou, está aqui no texto do discurso do Dr. Ulisses. Isso nasceu na discussão da Constituição Federal. Você, para promulgar a Constituição de 1988, não foi um processo comum. Foram mais de 60 mil emendas, foram mais de 122 emendas populares. As emendas populares nasceram naquele ambiente com mais de 1 milhão de assinaturas. Então, para se mexer com isso, tem que ser no âmbito do Pacto Federativo, apenas no âmbito do Pacto Federativo, de uma forma acordada pelo Congresso. No sentido de alterar o texto constitucional. Só uma pergunta, se alguém tem de cabeça, ou que não seja o número exato, mas aproximadamente, qual foi a mudança do número de cadeiras no Congresso, na Câmara dos Deputados, de 2013 para hoje? Quer dizer, houve uma mudança, não sei, de 30%, 40%. Renovação. 50%, não é isso? Só isso no Senado. Então, né? Foi no Senado, foi mas maior. Na Câmara também acho que passou dos 40%. Então é outra Câmara, não é a mesma. Eu acho. Eu acho que a gente tem que passar. Não é a mesma Câmara de 2013. Eu acho que a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Federação das CDLs, que representa o varejo, representa o comércio, a OAB, eu acho que a gente tem que manter o estado de mobilização, Marco Antônio. Isso é fundamental. Sim. É preciso que a gente mantenha um estado de mobilização, porque se for prorrogada a discussão, aí nós temos que participar, não é isso, Fernando? Isso. Ativamente desse processo. E eu acho que o governador já emite sinais dessa abertura nesse sentido. Isso uma outra dúvida também, que pode até ser de algum ouvinte que não tem escrito, mas com certeza é minha. A posição no dia 20 é de sim ou não, ou também tem a possibilidade... Bom, a gente sabe que tem a possibilidade de um dos ministros pedir vista do processo. Existe e se existe essas... Vai prorrogar mais. Aí prorroga mais. Aí fica aquela história... Desculpa, Fernando, você está tentando falar já há um tempinho aqui, só para essa possibilidade de vista. Eu encontrei com o ministro Luiz Fux no hotel
no dia do encontro da Firjan, a Patrícia também estava no mesmo hotel, a Patrícia ficou na Firjan, eu voltei e encontrei com o Fux. Aí logo abordei, né, sobre essa questão da partilha. Ele se mostrou, no meu ponto de vista, tão desconhecedor da pauta. Mas não saiu esse negócio do pacto federativo aí, eu acho que isso dá uma atenuada. Eu falei, não, ministro, não é bem assim, o pacto federativo é uma parcela só. Aqui, da questão da seção onerosa. Só essa questão da seção onerosa aí deve dar uma atenuada. Eu falei, não é assim, é uma parcela só, a gente está falando de uma questão macro que quebra o município. Ele, vamos ver, o governador está lá, está bem articulado, mas vamos ver como vai ficar isso. Então, não sei se... Mais um motivo, Arnaldo, mais um motivo para a gente, como sociedade, mostrarmos para ele que Brasília vive numa ilha. E é possível até que ele não saiba mesmo, embora ele tenha sido relator do processo, e não vai votar, né, por suspeição. Não. Fux não, perdão. Foi o Barroso. Barroso. Isso. E o STF, os ministros, eles têm de saber que a sociedade conhece os riscos. E eu queria falar aqui também, acho importante, que esta manifestação de hoje, essa mobilização que o Cunha falou que nós temos de manter, mesmo que seja adiado ou pedido de vistas, isso não significa chancelar os erros do passado. Não tem a ver com o passado, tem a ver com o futuro e o presente imediato. Vocês acabaram de falar aqui, uma discussão no bloco anterior, sobre a questão da saúde, a falta de recursos, porque os municípios não conseguem hoje se financiar. E se isso for votado, né, se a partilha for votada agora no dia 20, 21, a partir do dia seguinte, nós estamos em situação muito pior do que já estamos hoje, porque, de fato, os royalties já reduziram. Uhum. Nós não vivemos mais na realidade de alguns anos atrás. A produção da Bacia de Campos caiu, né? Aquilo que a gente falava, no futuro vai cair, o futuro é hoje, já está caindo. A produção dos campos maduros já caiu. Eu acho que é preciso ser mais assertivo. Aquele futuro, na realidade, Fernando, já é até passado. Já é até passado, porque desde o ano passado. A gente vai viver a falência econômica do Estado do Rio de Janeiro. As pessoas têm que entender isso. Elas precisam estar hoje no Calçadão às 17 horas, sexta-feira, para um evento que é da sociedade civil e da população, direito de quem produz, para entender que se a redistribuição dos royalties acontecer, vai afetar o Estado do Rio inteiro. O Estado do Rio não vai ter recursos para aposentadoria, o Estado do Rio não vai ter recursos para segurança, o Estado do Rio não vai ter recursos para saúde. Esses recursos são das cidades. As cidades, por sua vez, as cidades produtoras, elas não terão recursos para manter investimentos, para manter saúde, para manter educação. É como se fosse uma tsunami. Você vê o mar muito calmo em 1 segundo. 2 segundos depois é a tragédia completa. O Estado do Rio entra num processo de insolvência. A nota técnica da Firjan, ela detalha isso de forma bastante clara. Não há expectativa nenhuma de recuperação da geração de emprego, de recuperação da vitalidade econômica do Estado do Rio de Janeiro inteiro. Cidades que não são produtoras de petróleo serão afetadas severamente se houver a mudança da distribuição dos royalties. Ontem eu falava sobre isso aqui, Cunha, porque o Whitson veio distribuir cheques, né? Parece que é uma coisa muito antiga, muito tempo que eu não vi isso, só fazendo uma crítica, um parênteses aqui, né? Que é daqueles cheques igual do Faustão, que o pessoal ganhava, mostrava aqueles cheques. Parece aniversário, desculpa, não é propaganda não, do supermercado Guanabara. Mas o governador que gosta de fazer esses eventos desse preciso dizer que ele inovou, porque eu nunca vi isso na gestão. Eu também nunca tinha visto isso. Mas a gente viu em promoções, né? Eu já vi torneio de tênis, torneio disso, daquilo. Isso é muito fruto, Arnaldo, do estilo dele. Do estilo, justamente. Mas assim, ele veio distribuir e fez uma distribuição interessante de recursos específicos para a saúde, para o meio ambiente, municípios do Noroeste que tem orçamentos muito menores que os nossos aqui dos municípios produtores de petróleo. Então, ontem mesmo a gente colocava isso. Não é uma crise para os petrorrentistas. É uma crise para todo o Estado do Rio de Janeiro, porque se tem distribuiçãozinha de recursos hoje, não vai ter recurso nenhum, nem para distribuir. Eu acho, Cunha, que a gente pode pegar um exemplo, Fernando, um exemplo recente. A crise do governo Pezão antes do acordo de recuperação fiscal.
que a gente viu o professor da UENF tendo que receber cesta básica. Perfeito. O que a gente viu de quebradeira no Estado, o comércio, o impacto vai ser isso de novo. Em cascata. É disso para pior, Arnaldo. Você está certíssimo. Eu tenho professora aposentada do Estado, que é minha tia, de 80 e poucos anos. Eu tenho o meu irmão, que é servidor público, concursado da UENF. Só o que a UENF passou é inadmissível. Se a gente fosse imaginar um prejuízo de forma escalonada, só o que a UENF passou é inadmissível. O que servidor público do Estado do Rio de Janeiro passou é inadmissível. Isso tudo vai voltar a acontecer, não é isso, Fernando? Numa dimensão muito maior e vai impactar a segurança de quem mora nas cidades, vai impactar a educação de quem mora nas cidades. Claro, e não importa se a cidade for produtora ou não for produtora. As cidades produtoras vão perder muito mais. Mas o Estado do Rio inteiro, é como as pessoas têm acostumado a dizer, e diz isso em todas as reuniões, ele fecha as portas, entrega a chave a não sabe quem que vai administrar o Estado do Rio, porque vai ser ingovernado. Isso. E isso vai afetar inclusive o ambiente das empresas, Sim. o crescimento, porque as empresas vivem nas cidades também, as empresas estão ali. Isso vai afetar os funcionários, a decisão de investir e sem falar o que se tem muito pouco hoje, que é investimento público, né? Obras inacabadas. Nós temos aí 1.500 exemplos no Rio de Janeiro de obras inacabadas e isso não vai terminar. Além do impacto no custeio direto, saúde, educação, que está na cara da população, tem o impacto indireto, que vai ser para todos, como o Cunha falou, produtor ou não produtor. Sim, porque na medida em que você afeta a saúde financeira do Estado e das cidades, você acaba impactando a economia de uma forma bastante violenta, porque você reduz a massa salarial, aí você afeta o comércio, você afeta o varejo, você elimina postos de trabalho na indústria, porque se você não compra, como é que eu fabrico? Lógico. Então, é um círculo vicioso do mal. Do mal. É um retrocesso terrível para o Estado do Rio de Janeiro. Eu vou pedir a vocês 2 minutinhos para a gente fazer um intervalo no Folha no Ar. Vou até unir aqui duas sequências comerciais para a gente ter um tempo maior logo depois para desenvolver sem ser interrompido, ok? É o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A gente faz planos o tempo todo pro